Trata-se de uma expressão que já é usada há muito tempo, não é de hoje, principalmente dentro das igrejas, não é? E não tem nenhum problema, tá? Se você estava pensando que eu iria condenar o uso dessa expressão, você estava bastante enganado. Ainda bem. Gente, a intenção comunicativa é talvez uma das coisas mais importantes, né? Talvez não, é uma das coisas mais importantes tanto em textos escritos como também na comunicação verbal. O importante é que o nosso interlocutor ele receba essa mensagem, né? Ele a decodifique de maneira correta. Isso significa que aquilo que eu estou querendo transmitir vai ter atingido o seu objetivo de maneira correta, né? Com sucesso. Então é isso que importa, que a mensagem que saia de mim, que saia, né, do emissor, chegue no meu receptor, no meu interlocutor, e ele consiga entendê-la, né, tal qual eu estou transmitindo. Isso é que é o importante. Essa expressão, muitas das vezes, ela é utilizada confundindo-se com a expressão muitas vezes. Então a gente tem muitas das vezes e a expressão muitas vezes. E aí virou, né, costume de utilizar muitas das vezes. A gente tem que pensar assim: existe a comunicação formal e a comunicação informal. Situações informais, aquela do dia a dia, tá conversando na rua, conversando em casa, entre família, com os amigos. Então não é uma situação de formalidade em uma empresa, discursando em uma igreja. Eu, por exemplo, se eu estou dando aula, estou na sala de aula, eu estou utilizando ali a norma padrão da língua portuguesa, né? Porque é uma ferramenta de trabalho. Então a gente vê e entende a nossa língua como uma ferramenta. É claro que quando eu estou em situações de informalidade em casa, não estou me preocupando, né, com formalidade em falar o português bonitinho, não. Falo dentro do meu sotaque, que é tudo misturado, né? Eu sou uma mistura, né, de pernambucano com alagoano, criado em São Paulo desde os 2 anos de idade. Então a minha fala ela é muito misturada, né? Então não se preocupe, gente. Agora deixa eu explicar melhor, tá? A questão do muitas das vezes. Ela é utilizada para indicar algo que aconteceu muitas vezes dentre aquelas específicas. Por exemplo, você diz o seguinte: muitas das vezes que eu te chamei para ir à igreja, você recusou, né? Então eu estou querendo dizer o quê? Que eu te convidei muitas vezes para ir à igreja. Porém, dessas muitas vezes que eu te convidei, muitas delas, não todas, mas muitas delas você se recusou. Então eu digo, muitas das vezes que eu te convidei para ir à igreja, você se recusou, né? Você não quis. Então eu estou destacando. Por exemplo, vamos dar um exemplo aqui com as duas expressões. Já fiz bolos muitas vezes, né? Já fiz bolos muitas vezes. Agora, com muitas das vezes. Muitas das vezes em que eu fiz bolo não saíram bons. Entenderam? Eu estou então utilizando o muitas das vezes para destacar uma quantidade de vezes que algo aconteceu, que algo foi feito, de outras vezes que aquilo foi feito, né? É uma questão de destacar. Você tem aqui uma quantidade dentro de uma situação comunicativa. Você tem ali uma quantidade de vezes que algo aconteceu, que você fez algo, que alguém fez algo, e você, dentre essas muitas vezes, você quer destacar outras vezes, tá? E aí você fala muitas das vezes, né? Muitas das vezes que eu tentei explicar isso para as pessoas, elas acharam confuso, né?
Só que muitas vezes eu tenho tentado explicar da melhor maneira possível. É isso daí. Espero que tenha sido claro. Não se preocupe se você não está utilizando corretamente, mas eu te digo uma coisa: se você quer realmente se expressar como um bom comunicador, não é? Principalmente em situações de formalidade, tenta estudar, tenta utilizar da maneira correta, porque nós merecemos, né? Nós merecemos. E eu acredito que isso muda muita coisa para nós, tá bom? Muito obrigado.